Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos continuar a resolver exercícios sobre progressão geométrica, aplicando agora em uma situação de geometria. Então, exercício 26. Considere um quadrado de lado medindo 1 metro. Unindo-se os pontos médios dos lados consecutivos desse quadrado, obtém-se um segundo quadrado. Pelos pontos médios desse segundo quadrado, constrói-se um terceiro quadrado. Pelos pontos médios desse terceiro quadrado, constrói-se um quarto quadrado, e assim sucessivamente. Calcule o limite da soma das infinitas áreas dos quadrados. Tá? Então, isso aqui, nós vamos ir colocando um quadrado dentro de outro. Tá? Então, aqui eu tenho um quadrado, o primeiro quadrado, tá? Vamos chamar de Q1, tá? Ele tem 1 metro de lado. Tá? A área dele nós sabemos que é 1 metro quadrado. Então o que acontece? Nós vamos unir os pontos médios dos lados consecutivos desse quadrado e obtemos um segundo quadrado, que é esse em vermelho aqui, ó. Os pontos médios aqui, ó, esse aqui o ponto está no meio desse lado, aqui no meio. Tá? Então unindo os pontos médios eu tenho aqui um segundo quadrado. Tá? Que eu vou chamar de Q2. E unindo os pontos médios desse segundo quadrado aqui, eu tenho um terceiro quadrado, que eu vou chamar de Q3. Tá? E assim sucessivamente. Veja que vai um quadrado dentro do outro, eles vão diminuindo de tamanho. A área de cada um vai diminuindo. Tá? Vejam, quarto quadrado unindo os pontos médios, ó, Q4. Tá? E assim por diante. Tá? Veja que a área do quadrado Q1 é 1 metro quadrado. Ó. A área dele é lado vezes lado, 1 metro quadrado. Tá? Então, eu quero o quê? Eu quero o limite da soma das infinitas áreas dos quadrados, que eu vou ter infinitos quadrados um dentro do outro aqui. Então, o primeiro quadrado que iniciou aqui, a área dele é 1 metro quadrado. Agora, vamos ver qual é a área desse segundo aqui, o Q2. Tá? Então, veja que para calcular a área do Q2, eu preciso do lado dele, que é esse lado aqui. E veja que aqui, ó, como isso aqui é o ponto médio, isso aqui vale meio metro. E aqui também vale meio metro. Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui. Então, se eu usar o teorema de Pitágoras, eu posso achar esse lado aqui, ó, que é a hipotenusa. Aqui está o ângulo de 90. Então, o cateto aqui vale 1 meio, tá? E aqui também vale 1 meio. Tá? Então, vamos chamar essa hipotenusa aqui de x. Então, ó, x ao quadrado, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui é 1 meio e aqui também é 1 meio. Tá? Então, x ao quadrado, 1 meio ao quadrado é 1 quarto. Então, 1 quarto mais 1 quarto. Tá? Então, x ao quadrado, 1 quarto mais 1 quarto é 2 quartos. Né? Simplificando, vai dar 1 meio aqui. Ó. Então, x ao quadrado é 1 meio. Tá? Então, veja que x é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá? Ou seja, né, se eu isolar o x aqui, vai dar raiz de 1 meio. Mas se eu isolar aqui em cima, ó, vai dar raiz de 2 quartos. A raiz de 2 fica a raiz de 2 e raiz de 4 é 2. Tá? Ou se eu tirar a raiz aqui, raiz de 1 meio, eu vou racionalizar, eu vou chegar nesse resultado igual. Tá? Mas veja como isso aqui é um quadrado, né? A área dele vai ser esse lado ao quadrado, x ao quadrado. Então eu já tenho a área aqui, ó, x ao quadrado é 1 meio. Tá? Então a área do quadrado Q2 é meio metro quadrado. Tá? 1 meio ao quadrado. Tá? Barbadinha. Tá? Aí eu tenho que calcular a área do quadrado 3. Ó, tá? Então vamos chamar isso aqui de y, esse lado dele aqui. Ó, tá? Então esse y aqui é o lado do quadrado 3. Tá? Mas veja que aqui eu tenho outro triângulo retângulo em que o y é a hipotenusa. Tá? E esse lado aqui, ó, é a metade do x, aqui também. Tá? Então, ó, o y ao quadrado é igual a x sobre 2 ao quadrado mais x sobre 2 ao quadrado. Tá? E aqui é metade do x. Tá? Então, substituindo, ó, como o x, né, é raiz de 2 sobre 2, ó, vou substituir lá em cima, ó, y ao quadrado é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais o x, que é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Tá? Então, raiz de 2 sobre 2 vai ser raiz de 2 sobre 4 ao quadrado. Tá? Porque eu vou conservar a primeira, que é raiz de 2 sobre 2, e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, raiz de 2 sobre 2 vezes 1 meio vai multiplicar os denominadores. Aqui é a mesma coisa. Tá?
Então, elevando ao quadrado ali, ó, raiz quadrada de 2 sobre 4 ao quadrado, ó, raiz de 2 ao quadrado é 2, e 4 ao quadrado é 16. Aqui é o mesmo resultado. Então, y ao quadrado é 2 sobre 16 mais 2 sobre 16 é 4 sobre 16. E y ao quadrado é a área do quadrado 3. Tá? Então, y ao quadrado, simplificando, é 1/4. Tá? Então, a área do quadrado 3 é 1/4 de metro quadrado. Tá? Veja que ó, o primeiro aqui, o maior, tem área 1 metro quadrado, o segundo 1/2 metro quadrado, o terceiro 1/4 metro quadrado. Tá? Isso aqui, né, nós já temos aqui uma PG, ó, tá? Uma PG em que o primeiro termo é 1, o segundo 1/2, 1/4 e assim por diante. Veja que a razão é 1/2, né? 1/2 dividido por 1 dá 1/2. Então, se eu for multiplicando por 1/2, ó, 1 vezes 1/2 dá 1/2, 1/2 vezes 1/2 dá 1/4. Tá? A área do quadrado quarto aqui, né, vai ser 1/8 e assim por diante. Tá? Então, calcular o limite da soma das infinitas áreas é calcular o limite da soma dessa PG. Tá? Então, eu vou aplicar a forma do limite da soma. Tá? O primeiro termo é 1, ó, tá? E a razão é 1/2. Então, 1 sobre 1 menos 1/2. Tá? 1 menos 1/2 é 1/2. E 1 dividido por 1/2, 1 sobre 1/2 vai inverter, tá? Isso vai dar 2 metros quadrados. Né? Vai inverter, vai ficar 2. Então, resposta, a área, né? O limite da soma é 2 metros quadrados. Tá? Barbadinha. Tá? Exercício 27. Ó, tá? A medida do lado de um triângulo equilátero é 20 centímetros. Unindo-se os pontos médios de seus lados, obtém-se um segundo triângulo equilátero. Unindo-se os pontos médios dos lados do segundo triângulo, obtém-se um terceiro triângulo equilátero. Fazendo isso indefinidamente, calcule o limite da soma dos perímetros desses triângulos. Então, é um exercício semelhante ao anterior, só que é um triângulo equilátero e eu quero o perímetro, que é a soma dos lados. Tá? Então, eu tenho aqui um primeiro triângulo, né, cujo lado mede 20 centímetros. Tá? E como eu quero a soma dos perímetros, eu já sei que aqui tem 3 lados, né? O perímetro do primeiro vai ser 60 centímetros. Eu vou chamar o triângulo 1 aqui. Tá? Então, o perímetro do triângulo 1 é 60 centímetros. E unindo os pontos médios aqui, ó, eu tenho um segundo triângulo. Ó. Tá? Então, triângulo T2. Tá? Esse lado aqui, ele mede 10 centímetros. Tá? Então, isso é uma propriedade que nós temos em triângulo. Tá? Se eu unir os pontos médios, 2 pontos médios dos lados de um triângulo, o segmento que une esses pontos médios mede a metade do lado paralelo a ele. Tá? Esse lado aqui mede 20 centímetros. E esse segmento aqui está unindo os pontos médios desses outros dois lados. Então, o tamanho dele é 10 centímetros, é a metade do lado. Tá? Então, o perímetro do triângulo 2 ó, é 10, 20 e 30 centímetros. Tá? Agora, se eu pegar um terceiro triângulo T3, tá? Veja que eu tenho aqui esse lado é paralelo a esse. Então, a medida desse lado é a metade da medida desse aqui. Ou esse aqui é a metade da medida desse. Tá? Então, ele mede 5 centímetros cada lado desse triângulo. Então, o perímetro dele é 15 centímetros. Então, eu já tenho uma PG aqui, ó, tá? Em que o primeiro termo é 60, o segundo é 30, o terceiro é 15 e assim por diante. A razão é 1/2 também. Tá? Cada triângulo tem a metade do perímetro do anterior. Tá? Então, limite da soma, né? Da soma dos perímetros dos triângulos. Então, limite da soma vai ser o A1, que é 60, sobre 1 menos 1/2. Então, 60 dividido por 1/2. Vai inverter, vai multiplicar, né? A soma vai ser 120 centímetros. Resposta, o perímetro vai ser 120 centímetros. Barbadinha. Então, inscreva-se no canal, deixe o like, comentário, né? E comente para seus colegas e divulgue nossas aulas.